Oi, eu sou Júlia Moraes, da Flor de Maio, e estou oferecendo essa oficina gratuita de costura de absorventes de pano através do projeto Nossos Ventres. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo oferecer capacitações e informação sobre saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA, que é para apoiar ações de formação sobre saúde sexual e reprodutiva. E o edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro, e inclui o site que é eladecide.org. Para conhecer mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o Instagram, @nossos_ventres, ou acesse o site nossosventres.org. Antes a gente vai conversar sobre por que usar absorvente de pano, né? Por que existe essa alternativa. Nossas avós, nossos ancestrais utilizavam tecido como forma de absorver o sangue, de coletar o sangue, porque não existia outra opção a não ser os tecidos, né? Não existia um coletor menstrual, não existia os absorventes descartáveis, que surgiram como um sinônimo de praticidade. Você não precisava mais ficar lavando os paninhos e você simplesmente pegava, jogava fora e colocava outro. Só que eles não eram acessíveis, o valor era muito caro, muito alto. Ainda é, né? Se a gente for parar pra pensar quantos absorventes a gente usa no mês, quantos absorventes a gente usa na vida. Durante todos os ciclos menstruais, durante todo o período fértil na vida de uma pessoa, ela pode usar até 10.000 absorventes descartáveis. 10.000 absorventes, que vão demorar mais de 100 anos para se decompor na natureza, porque contém plásticos, além de outros produtos derivados de outras substâncias derivadas de petróleo, que demoram super para se decompor, além de contaminar o solo, contaminar a água e contaminar seu corpo também com várias substâncias químicas, que podem produzir mais cólicas, podem fazer você sangrar mais, porque aí você tem que comprar mais absorventes. Então é toda uma lógica de consumo que a gente precisa reverter quando a gente começa a se questionar sobre isso. E utilizar hoje em dia os absorventes de pano ou o coletor menstrual também é uma forma de você se reconectar com isso, com você, com seu próprio sangue e com outras formas de consumo também. Você pode fazer o seu absorvente em casa. Você não precisa sair para comprar um absorvente descartável que você vai usar uma vez e jogar fora. Você vai fazer o seu absorvente de pano e você vai usar ele por vários anos. Eu tenho absorventes que eu fiz há 6 anos atrás e eu ainda consigo usar eles durante os meus ciclos. Apesar de eu usar também os absorventes da Flor de Maio. Os absorventes de pano, eles também são bem mais confortáveis, eles não dão alergias, não dão irritações, não incomodam, eles são bem macios, bem confortáveis de usar, assim. Que é também uma das grandes reclamações das pessoas que menstruam, que é o desconforto que é usar um absorvente descartável ou um OB, que é colocado como a única opção possível. Também tem a questão econômica, né? Que você faz um absorvente e você consegue usar ele por vários anos. Não precisa ficar todo mês indo numa farmácia para comprar mais absorvente e você vai jogar fora. Ele é muito bom pro seu bolso também. Algumas pessoas sempre perguntam, antes de começar a usar os absorventes, quantos absorventes de pano ela vai precisar durante um ciclo menstrual. E isso varia muito de acordo com o seu fluxo. Depende de quantos dias o seu fluxo dura, depende de qual a intensidade do seu fluxo. Então, eu não tenho como dizer, você vai precisar de 5 absorventes. Esse é um processo que você vai observar ao longo dos seus ciclos. Você pode comprar ou fazer 3 absorventes e ver se você consegue se dar bem durante toda a sua menstruação com eles, porque tem um processo de lavar. Você lava com sabão de coco sempre, não usa sabão em pó ou sabões que... É de preferência usar um sabão que seja o mais natural possível, porque pode ficar preso nas fibras do tecido e pode dar alergia. Tem gente que tem alergia também ao sabão. Então, você tem que ver o tempo que você vai... Quanto tempo você vai trocar o absorvente de acordo com o seu próprio ciclo e também o tempo de lavagem e secagem. Então, você não vai conseguir usar um absorvente agora e 2 horas depois lavar e ele já está seco. Então, tem todo um tempo que você precisa planejar e experimentando ao longo dos meses de uso. Por isso que eu falo também que o absorvente de pano é um processo de autoconhecimento, de você mergulhar em si mesma e estar atenta a esses processos que antes a gente ignorava do nosso corpo, que é o contato com o sangue, ver de quanto em quanto tempo, qual é o fluxo, qual é realmente o fluxo da minha menstruação, né? Quando você começa a usar outros métodos como absorvente de pano ou coletor menstrual, você percebe que o seu fluxo é menor do que ele era quando você usava absorvente descartável.
porque o absorvente descartável, tanto o AB quanto o externo, eles possuem substâncias que fazem você sangrar mais, faz o seu endométrio liberar mais sangue, porque aí você vai ter que comprar mais absorventes. Então você percebe que o seu sangue, seu fluxo é menor quando você usa absorvente de pano. E você achava que era uma cachoeira, mas na verdade é bem menos, e você consegue ficar de boa com absorvente de pano ao longo do seu dia. A gente começou a Flor de Maio, eu e minha mãe, em 2016, a partir de uma oficina que eu fiz de absorvente de pano. Foi lá nessa oficina que eu aprendi a fazer e comecei a fazer pra mim e pra presentear algumas amigas, fazer à mão, assim como eu fiz nessa oficina. Ensinei vocês a fazerem. E aí, eu comecei a presentear as minhas amigas, elas começaram a presentear outras amigas e pedir pra eu fazer mais, pra dar de presente pra outras pessoas. Eu percebi que aqui em Salvador não tinha muitas pessoas fazendo absorvente de pano. E aí eu comecei a fazer, a gente começou a costurar na máquina de costura que era da minha avó. E assim surgiu a Flor de Maio em 2016. Começamos a participar das primeiras feiras e sempre trazendo a palavra do absorvente de pano, do coletor menstrual, da ginecologia natural, do autocuidado, da atenção com o próprio corpo. E é muito bom ver como as pessoas se interessam por essas alternativas e ver que a gente realmente precisa de alternativas que sejam acessíveis, em primeiro lugar, e possíveis para todas as pessoas que menstruam, né? Para fazer o nosso absorvente de pano, a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido, 100% algodão. Aqui no caso eu estou usando flanela e um tecido de tricoline. Um pedaço de atoalhado, pode ser um pedaço de uma toalha antiga, ou enfim, tem que ser um tecido que absorva, consiga absorver o sangue. Um molde, que eu já tenho esse molde, mas você pode fazer um molde utilizando o absorvente descartável. Você pega o absorvente descartável, coloca em cima do tecido e risca ao redor dele. Linha, agulha, um botãozinho e uma tesoura. Só isso. Agora você vai juntar as partes que vão ficar para fora do absorvente, deixar elas grudadinhas, porque a gente vai costurar e depois vai desvirar. E aí você vai começar a costurar pela parte superior, porque a gente vai deixar uma abertura para colocar o recheio dentro. Então é sempre interessante começar por cima, que aí tem mais espaço para conseguir colocar. E o ponto que a gente vai usar é alinhavado, que é tipo umas linhas alternadas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Como vai ficando. E esse ponto é bem simples e ele também é bem resistente. Aí vai fazendo assim. Aí você deixa mais ou menos meio centímetro de distância da borda, para quando a gente desvirar, não puxar. Aí ele vai ficando assim, aí você vai costurando toda a borda. E o interessante de fazer esses absorventes é que você pode usar qualquer tecido que tiver em casa, desde que seja de algodão. Não é legal ter
tecidos artificiais, né, sintéticos, em contato com a pele da vulva, porque além de poder dar algum tipo de alergia ou irritação, pode também abafar, não deixar a vulva respirar. Ele fica assim, ó. E aqui é a abertura, onde a gente vai usar pra virar e pra colocar o recheio. Aí você vai pegar ele pela abertura que ficou e vai começar a desvirar. Colocando o tecido pra dentro. Pra ele ficar do lado certinho. Aí as abinhas, que é onde a gente vai prender o botão, você pode usar uma caneta para ajudar a desvirar, botar pra dentro, pra fora no caso. E aí ele fica mais ou menos assim, com a abertura, que é onde a gente vai passar agora o nosso tecido de dentro. Você pega o tecido atoalhado, que é a parte absorvente, vai ficar dentro do seu absorvente de pano, e começa a passar pelo buraco que ficou, que você deixou. No meu caso, eu botei 2 camadas, porque eu vou usar ele para o início e para o final do meu ciclo. Mas se você quiser usar ele durante todo o seu ciclo, você pode botar mais camadas, dependendo de como seu fluxo é. Se for intenso, aí você bota 3 camadas, 4 camadas. Isso varia muito de ciclo para ciclo. Pronto, coloquei. Tá parecendo um bonequinho. Aí você vai pegar essa aberturazinha que ficou da costura e vai colocar ela pra dentro. E ela vai ficar assim, quadradinha. E aí você vai pegar a agulha e, em vez de começar a costurar por fora, você vai colocar a agulha por dentro. Assim. Aqui eu tô fazendo um ponto alinhavado menorzinho, que como é pra fechar, aí ele fica mais firme. Aí eu terminei, dou um nó no final. Dou mais um nó pra garantir que ele não vai soltar. E pronto. Está quase pronto o absorvente. Ele já tá no formatinho, já tá fofinho. Agora a gente vai colocar o botão. Como a gente vai usar ele com essa parte mais macia, no caso eu que usei, coloquei o tecido flanela. Como eu coloquei o tecido flanela, eu vou usar o tecido flanela para ficar em contato com minha pele. Mas vocês podem escolher qualquer um dos lados, se não tiverem tecido flanela, se tiver só tecido puro algodão. Você pode escolher qualquer um dos lados. O absorvente ele vai ficar preso na calcinha assim, como se meu dedo fosse a calcinha e o botão ficasse assim, prendendo ele. Então a gente vai precisar colocar o botão na parte que vai ficar em contato com a pele. Aí eu vou buscar o primeiro buraco do botão e pronto, agora é só ir
costurando as casas. Esse tipo de absorvente, ele não tem a camada impermeável. Então, ele acaba não segurando um fluxo por muitas horas. É uma questão de observação, você saber de quanto tempo vai ter que trocar, quantos absorventes eu vou precisar ter, quantos absorventes de pano eu vou precisar ter para ficar tranquila durante um dia de menstruação. Você precisa conhecer o seu ciclo, né? Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Não é em um ciclo ou em dois. Aí eu terminei, vou cortar aqui. E ele ficou assim. Não sei se tá focando. Assim. Agora, a gente precisa fazer o furinho por onde o botão vai passar, que vai ser no lado oposto. Aí você mede mais ou menos o tamanho do botão. Pode marcar com a caneta. E dobra o tecido assim, pra fazer um corte pequeno. Você começa pequeno e aumenta. Olha como ficou esse corte. Deixa eu ver se cabe o botãozinho. Ficou perfeito. A gente vai pegar a agulha e vai começar a costurar ao redor desse buraquinho, para evitar que as linhas do buraquinho do tecido fiquem soltando, desfiando ao longo do tempo. Ele vai ficar assim, com essa costura de fora, para evitar que os fiozinhos do tecido desfiem ao longo do tempo, quando você for lavando, utilizando absorvente de pano. E olha como ele ficou fofinho. Ganhei mais um absorvente. E aí ele vai prender na calcinha, assim na parte de baixo. Vai ficar assim. E depois de usado, você pode fechar ele pra deixar pra lavar depois, se estiver na rua. Você coloca ele dentro de uma bolsinha, ele fica assim, fechadinho, bem bonitinho. Esse aqui é o absorvente que nós fizemos hoje na oficina. E esse aqui é da Flor de Maio. Ele tem... Esse aqui é o absorvente da Flor de Maio. Ele tem... Vou abrir pra vocês verem. Esse aqui é o noturno. Olha que estampa linda. Ele tem uma camada impermeável, tem mais camadas internas, mais camadas do que esse, que ele segura um fluxo bem maior. Ele é feito com malha de algodão e tricoline também. Os botões são de pressão, você consegue... Aqueles que você aperta e ele encaixa. Eles são super confortáveis também. Se você tiver interesse em adquirir, é só entrar em @flordemaio.bio e mandar uma mensagem pra gente lá. Mandamos para todo o Brasil. Essa aula foi oferecida para vocês através do projeto Nossos Ventres, que teve apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através do edital Ela Decide. Se você quiser mais informações, tiver acesso a outros conteúdos, acesse as redes sociais dos projetos, que é @nossos_ventres, @fundoelas e @unfpabrasil. E também acesse os sites eladecide.org e nossosventres.org.